Nós vamos, irmãos, à palavra que tem o tema justos e pecadores. Justos e pecadores é o tema, e o texto é Lucas, capítulo 5. E nós vamos ler a partir do versículo 27, indo até o 32. Lucas 5, 27 a 32. Eu lerei o texto todo e depois nós vamos, pausadamente, sobre cada versículo aqui, ministrar sobre esse texto, proferir a mensagem bíblica sobre esse texto. Lucas 5, 27 a 32. Diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Versículo 32 e último: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Vamos orar um pouco mais. Senhor, nós te agradecemos nessa noite por tudo que já transcorreu aqui, neste lugar. Tudo redunda, como acabamos de cantar, esse hino, esse cântico, tudo redunda para a tua glória, porque digno és de todo louvor e de toda exaltação. E agora, quando vamos meditar na tua palavra, Senhor, que vá além da meditação, que os princípios da tua palavra nesse episódio, eles calem profundamente em nosso coração, fazendo com que nós possamos ter a mudança, a transformação necessária, das nossas atitudes diante do que o texto coloca. Essa é a minha oração e eu já agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um rápido contexto do texto. Jesus, de fato, aqui estava no início do ministério dele. Ele estava iniciando, chamando seus discípulos. Esse capítulo 5 de Lucas narra que ele chamou os 4 primeiros discípulos, que eram pescadores, não é? Depois, no transcorrer do capítulo, os irmãos vão notar que ele faz a cura de um leproso, de um paralítico, ou seja, 2 curas, porque o ministério de Jesus tinha um tripé, não é? Ele ensinou e ensinou muito, ele pregou e proclamou também o evangelho, e ele curava, tá certo? Então era um tripé. E nesse capítulo, a partir do versículo 27 que lemos, ele agora chama mais um discípulo, mais um apóstolo, para compor o grupo, não é, apostólico, como nós chamamos. Se trata de Levi, ou de Mateus, porque era comum se ter 2 nomes. Não é? O judeu, geralmente, ele tinha 2 nomes. Ele tinha um nome de origem hebraica, ou judaica, e outro nome que era de origem grega. Então, temos aqui esse homem, e o versículo 27, vou pedir que você acompanhe aí, pelo menos na tela, diz que depois disso, ou seja, depois que Jesus chamou os seus 4 primeiros discípulos, depois que ele efetuou a cura do leproso, do paralítico, ele agora chega à coletoria onde Levi estava. Aqui a cidade é Cafarnaum. E a cidade de Cafarnaum era uma cidade aduaneira. Era uma cidade onde ela ficava numa localização geográfica interessante, que ela fazia ponte, né, através dali do mar que existia, próximo a ela, com outros locais. Então ali os navios passavam, aportavam ali, e dessa forma Mateus, como era cobrador de impostos, não é? Ou publicano, como diz o texto aqui, publicano era aquele que trabalhava para Roma e
ele era um judeu. Por isso que não era bem visto pela sociedade judaica. Alguns comentaristas, aliás, alguns não, todos eles, irmãos, que eu tive acesso em língua portuguesa, todos eles dizem que os publicanos eles eram odiados pelos judeus, né? Porque era alguém que era da nação judaica e eles trabalhavam para Roma, cobrando esses impostos, inclusive para os próprios judeus, na carga tributária pesada que se tinha na época, não é? Então, era alguém que não era bem visto pela sociedade judaica. Eram tidos como traidores da pátria, né, judaica, porque faziam esse tipo de serviço. E Jesus saiu, então, ali e viu o Levi, o Mateus, sentado ali na coletoria, trabalhando. E nós percebemos, então, que ele disse a Levi para que Levi o seguisse. Siga-me. É mais do que um convite, irmãos. É o que aqui? É uma ordem, não é? Porque um convite poderia vir com a partícula se. Olha, se quiser me seguir, entendeu, Levi? Você esteja à vontade. Não. Veio com um imperativo, como a nossa língua portuguesa diz claramente. Siga-me. Jesus estava chamando um homem que era, vamos dizer, marginalizado nesse sentido, pela sociedade judaica, pelos seus, para que compusesse o grupo apostólico. E nós percebemos aqui Jesus, então, ele quebrando um paradigma. Ele dizendo ali claro para aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, que ficavam no encalço de Jesus, né? Sempre procurando algo para criticar, sempre procurando algo para pegar Jesus numa falha, para que pudessem incriminá-los. Foi o grupo que perseguiu. Isso é uma prova de que muitas vezes alguns se usam, né, aliás, da própria posição para perseguir outros. E o convite, mais do que convite, o convite ordem é dado então ao Levi, siga-me. Né? E no versículo 28, irmãos, diz que Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Nós percebemos aqui, irmãos, que Levi agora, nós não temos condição de dimensionar essa atitude dele, porque ele deixa para trás, porque se você pensa que ele continuou coletando impostos, não há possibilidade de pensarmos isso, porque o grupo apostólico caminhou com Jesus 3 anos. Onde Jesus estava, ali estavam seus discípulos. E Levi abandonou tudo, deixou tudo. Se era casado, e diz que ele tinha uma casa e festejou, e nós vamos ver no versículo adiante, certamente fez com que a casa dele pudesse ser ali recebido Cristo, mas sabemos que ele abandonou a sua vida, deixou a sua profissão de lado. E aqui é bom que a gente diga que, embora o texto não afirma se ele se locupletava, não é? Com aquele trabalho, aquela posição que ele tinha, cobrando impostos, se ele não fazia, os escritores, os comentaristas dizem que a maioria dos publicanos sempre cobrava um pouco mais, extorquia na cobrança do imposto. E imposto, eu quero dizer a você e a mim também, quando a gente estuda, não consola muito, mas imposto não é novo. Roma cobrava 4 tipos, pelo menos, de impostos, não é? O primeiro deles, que era o imposto de renda, tinha naquela época. O imposto também per capita, ou seja, não escapava ninguém, cada pessoa pagava ali o seu imposto. E nós temos também aquele imposto territorial, que era um tipo de IPTU, que não é novo, naquela época já tinha. E para completar, tinha o que nós podemos chamar hoje de ICMS, que era o Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Então, não é novo. Agora, quando se aproxima o mês de março, quando vamos ter que fazer declaração de imposto de renda, e a gente ouve, parece que os noticiários não tem mais o que comentar, senão lembrar a gente, não é? Disso aí, e vai uma parte boa e volta uma parte pequena, né?
né, de contribuição, principalmente na parte do imposto de renda. O governo, naturalmente, não é, com a justificativa, pastor Cláudio, não é, de poder fazer políticas públicas e sociais, não é, abocanha o leão com uma boca muito grande e leva a boa parte. Então não é novo, tá certo, meus queridos? Só que a coisa era muito mais séria do que a gente pensava. Porque esse homem, se ele não se locupletava, e não temos como afirmar isso, ele aqui vai deixar tudo para seguir Jesus. Uma mudança radical, uma atitude radical. É claro que eu não quero dizer aqui que você e eu, e no meu caso eu tive que deixar mesmo, para abraçar o ministério integralmente, deixar algumas questões, não é que o ministério é o foco, mas que alguém tenha que deixar tudo no sentido de trabalho, de ações que pode ter, não é nesse sentido. O que aqui Levi nos coloca é de que, no caso dele, especificamente, ele teve que deixar tudo porque ele entendeu aquela ordem do mestre, de seguir Jesus, de ter um ministério ali de 3 anos, efetivos, lidando, né, acompanhando o mestre. E se não devemos deixar tudo no sentido de uma profissão, salvo aqueles que têm um ministério específico para isso, nós sabemos que para seguir Jesus existem algumas questões de caráter espiritual e quem sabe emocional que nós devemos deixar, ficar lá para que possamos seguir ao mestre sem impedimento algum. E o texto diz então que ele deixou tudo e o seguiu. Meus queridos, não há algo melhor, é um projeto de vida diferencial quando nós seguimos Jesus. Por quê? Porque sabemos que é Jesus quem nos alcança e que nos busca, porque o homem, o ser humano em si mesmo, ele terá muita dificuldade em buscar o Cristo. E sabemos que o Cristo vai ao encontro das pessoas e os busca, como aconteceu aqui com Levi. E o versículo 29 diz que Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa, não é? O crente gosta de festa, e gosta de comida, e gosta de banquetes. E Levi não era diferente. Ele agora estava aqui convertido. Embora era um homem que estava ali na sua profissão, exercendo-a, mas agora ele encontra o Cristo, segue a Jesus, é um discípulo de Cristo, e ele não fica retida essa experiência para si mesmo. Porque pode ser que alguém pense, não, eu já tenho Cristo, então está tudo bem. Tudo bem, sim. Mas Jesus, ele não é exclusividade minha e sua. Quando temos um encontro com Jesus, ou Jesus nos encontra, que essa é que é a boa teologia, porque ele vai ao nosso encontro, não é? Ele que nos busca, é ele que nos alcança com a sua graça. Nós não temos como, uma vez experimentando da graça dele, sendo alcançados pela graça dele, retermos essa experiência pessoal apenas para nós. Nós temos que compartilhar, e é isso que Levi faz. Levi convida Jesus e os seus discípulos iniciais ali, para que estivessem ali com ele, na casa dele, um banquete na casa. Ele abre as portas da sua casa, para que Jesus ali entre e Jesus possa ali ter aquele momento com ele, e a sua casa e os seus amigos. Coisa maravilhosa quando abrimos o lar, o nosso lar, as portas do nosso lar, para que Jesus entre, para que Jesus celebre conosco, para que possamos fazer uma festa de celebração quando acontece algo maravilhoso conosco, que é um encontro verdadeiro e radical, sim, com Jesus. Mas o texto do versículo 29 diz que havia muita gente comendo com eles, e entre eles publicanos e outras pessoas. Essas outras pessoas aí
Porque nós já sabemos que os publicanos eram aqueles cobradores de impostos. Quem eram essas outras pessoas? Essas outras pessoas eram tidas pela classe farisaica, os mestres da lei, como pecadores. Por isso que o tema dessa mensagem é justos e pecadores. Porque os justos aí eram aqueles que eram os líderes religiosos daquela época. E eles se ufanavam, porque eles diziam, olha, nós somos melhores do que todos vocês. Porque nós cumprimos a lei, nós ensinamos a lei, nós temos autoridade para isso. Então eles se achavam melhor do que todo mundo. E eram os justos, não é? Mas os pecadores eram todos aqueles que não eram os mestres da lei. E nós percebemos, irmãos, que equívoco terrível. Porque a Bíblia, a Escritura Sagrada, diz claramente, lá em Isaías, que todos nós, você lembra? Andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, a iniquidade de todos nós. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz claramente aqui que todos nós somos pecadores. Nasceu humano, nasceu gente, nós temos o DNA do pecado, a semente do pecado em nós. Então não é porque eu lido com as questões eclesiásticas, com as questões religiosas, porque eu sou melhor do que ninguém, em hipótese alguma. Então aqueles homens, líderes, eles se achavam justos, eram justos. Se você me perguntou, pastor, mas a Escritura não nos diz também que nós somos justificados em Cristo? Sim, nós somos justificados em Cristo Jesus, mas em nós mesmos, nós não somos justos, porque não há um bom, não há um sequer, e aquele que chegou diante de Jesus, no episódio do chamado jovem rico, não é? Que chega diante de Cristo com um discurso bonito, e dizendo, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus coloca ele logo no lugar. Espera aí, eu estou aqui, sou Deus, plenamente Deus, mas eu estou revestido também de humanidade. O que é que você está falando aí sobre bom? Porque bom só há um, que é Deus, a divindade. E nós percebemos então que esses líderes religiosos ali estavam e observavam Jesus comendo com publicanos e pecadores. Irmãos, a igreja, nesse sentido, ela deve estar aberta, para que ela possa ir até onde as pessoas estão, as pessoas marginalizadas da sociedade, marginalizadas muitas vezes dentro dos conceitos religiosos que temos, porque Jesus aqui nos deixa claro que o Evangelho é da graça e é para todos, e precisa ser compartilhado com todos. Eu não estou dizendo aqui que todos receberão de bom grado, não, mas que nós devemos compartilhar com todos. Por isso, louvado seja Deus, entendemos até pela responsabilidade que temos em sermos uma igreja de centro, de podermos chegar àquelas pessoas que estão aqui no centro da cidade e que estão marginalizadas pela sociedade. Vamos até onde elas estão, para que possamos levar ali e compartilhar o Evangelho. E ninguém se admire também quando nós recebermos visitas, não é? De pessoas que são marginalizadas pela sociedade. Porque uma coisa é ser membro de igreja. E se entende que o membro de igreja, ele seja convertido, ele tem uma experiência com Cristo de conversão. Ele tem um compromisso com a igreja. Mas nós percebemos que a igreja ela deve estar aberta para que ela possa pregar o Evangelho a todos. Não apenas aos pobres, mas aos ricos. A todos, a todas as etnias, é o cumprimento da grande comissão. E no versículo 30, irmãos, então percebemos que aqueles líderes
religiosos, diz o texto, mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção. Não existe só facção do mal, no sentido que não é, que é o que nós estamos acostumados a ouvir, não é? Mas existem as facções religiosas. Facção aqui é o segmento, não é? Que nessa versão, a nova de Almeida, atualizada, vem como facção. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Você já notou que quem se acha bom demais sempre está criticando alguma coisa ou alguém? Já percebeu isso? Aqueles que se acham justos demais, certinhos demais, e às vezes falam assim, se todo mundo fosse igual a mim, não teria problema nenhum. O mundo seria um céu, não é? Gente que se acha boa demais, que se coloca num pedestal, ela tem uma conduta, ela tem uma postura de estar vendo defeito em tudo. E ela avalia as pessoas de alto a baixo, mas não se autoavalia. Sempre tem algo a estar criticando. Isso acontece lá fora, mas infelizmente acontece também no meio da igreja, na igreja local. Gente que muitas vezes faz juízo de valor, gente muitas vezes que se coloca numa posição tal que ele é o exemplo máximo de cristão. Eu preciso dizer a você que você está equivocado. Mude de atitude se você pensa dessa forma. Porque isso é uma atitude de fariseu. Isso é uma atitude de alguém que se coloca numa posição e que não é a realidade do que ele vive. Esses mestres da lei, irmãos, esses líderes religiosos, Deus na sua... É bom que a gente coloque aí a divindade no lugar, né? Deus, na sua soberania, deu 10 mandamentos e uma série de preceitos lá. Em Levítico mesmo, quem começa a ler Levítico, vai ver lá muito preceito, que era próprio para aquele local de deserto onde o povo de Israel estava. Orientações, detalhes, para que o povo ali vivesse bem naquela condição. Mas esses mestres da lei vão criar mais de 600 preceitos, além dos 10 mandamentos e além daquelas orientações de Levítico, que eu digo, era para aquele momento ali. Podemos preservar os princípios, claro. Os princípios estão lá. Mas as questões dos preceitos, há uma diferença entre princípios e preceitos, os preceitos foram para aquele contexto de deserto. E eles criaram até, para não dizer outros, a jornada de um sábado. O que era a jornada de um sábado? Não sei quantos irmãos já tiveram curiosidade de saber, de conhecer. A jornada de um sábado era o seguinte: no sábado, eles diziam, ensinavam isso, exigiam da sociedade judaica que só se pudesse andar cerca de 800 e poucos metros. Você não podia ir além de 1000 metros caminhando, porque se você caminhasse, não é, você estava quebrando o sábado. Isso eles pegavam no pé. E eles perseguiam Jesus, porque Jesus curou no sábado. Jesus permitiu que seus discípulos quebrassem espigas no milharal no dia de sábado. E nós percebemos então que esses aqui, eles estavam redondamente equivocados na sua postura. E eles então se queixam aos discípulos de Jesus. Qual era a queixa? Por que é que vocês estão comendo e bebendo com publicanos e pecadores? Ou seja, por que é que vocês estão se aproximando dessa gente que não merece a gente estar perto delas? Por que é que vocês estão se aproximando desse pessoal aí que é impuro? Meus irmãos, quando nós vemos isso e percebemos alguns discursos hoje de alguns segmentos religiosos, é algo extremamente preocupante, porque nós sabemos que essa conduta aqui de sectarismo, de apartheid cristão, né? Aliás, cristão não é apartheid da hipocrisia, de você se colocar numa posição
de que você não pode se aproximar de outro, mesmo que você não faça parte daquela classe, daquele gueto, daquele segmento. Então a crítica foi essa. Jesus, além de um comilão, ele está se aproximando de gente pecadora. Essa leitura, repito, reitero, irmãos, porque se achavam justos, se achavam melhor do que os outros. E aí nós vamos ao versículo 31 e percebemos que Jesus então respondeu. Interessante, eles perguntam aos discípulos, mas quem responde? Foi Jesus, né? Jesus ouviu ali, não deixou passar, irmãos. Não deixou passar. Tem algumas coisas que a gente ouve, e se a gente estiver perto, se você ficar caladinho ali, você está consentindo. No silêncio ali você consente. Então quando Jesus ouviu aquilo ali, espera aí, agora não são discípulos que vão responder não. Eles estão começando agora, não sabem nem ainda o beabá do discipulado. Quem vai responder sou eu. Não são os que têm saúde que precisam de médico. Não são os que têm saúde. Aqueles líderes religiosos, eles se achavam justos e bons, isentos de qualquer problema de ordem religiosa. Eram cumpridores da lei, eram mestres da lei. Eles deviam ser ouvidos. Eles deveriam criticar se encontrasse alguém correndo em erro. E Jesus vem e claramente diz, olha, não são os que têm saúde que precisam de médico. É claro que, e aqui tem alguns médicos na igreja, irmãs que trabalham na área de saúde, a gente não só busca médico quando dói, né? Hoje somos orientados, não é verdade? Para buscarem e fazermos exame de rotina. No exame de rotina se descobre algumas coisas, se previne, não é isso? Mas quando dói, quando a gente está doente, a gente corre logo. Por quê? Porque de fato aquele que está doente, o que ele quer é ficar bom. Porque doença nunca foi bom para ninguém. E só se busca de fato médico, principalmente o elemento masculino, não é? Com as suas raríssimas exceções, como eu costumo dizer, quando dói. Quando dói. E aí a gente vai na correria buscar o médico, mas se busca quando não estamos gozando de saúde. E nesse tempo aqui, irmãos, as dificuldades já havia, a medicina não é nova, não é? Vocês sabem muito bem. Mas os médicos na época, muito caros, era quem tinha um poder aquisitivo maior. E nós percebemos aqui que Jesus foi muito taxativo. Só vocês que estão se achando bons aí, vocês não precisam de mim não. E ele foi claro e disse, os doentes é que necessitam de médico. Os doentes é que necessitam de médico. Quem se acha bom demais, justo demais, certinho demais, sermos certos, irmãos, é dever nosso, viu? Mas certinhos no sentido de que eu sou o exemplo tal, eu sou o exemplo de uma vida cristã, não tem vez no cristianismo, porque o nosso foco é o Cristo. E é dever nosso, eu como pastor, parece que mais ainda, e todos nós que fazemos o caminho do discipulado cristão. E por último, meus irmãos, no versículo 32, Jesus então completa a sua resposta e diz, eu não vim chamar justos. Eu não vim chamar justos. Quem se acha bom demais, quem se acha justo demais, quem se coloca num pedestal, não foi para esses que eu vim. Eu vim para os pecadores. E vim chamar os pecadores ao arrependimento. Vou fazer uma pergunta a você, responda aí na sua mente. Você se arrepende de alguma coisa que você já fez? Seja sincero. Porque eu já ouvi gente em entrevistas, né? Às vezes a gente está ali, tá assistindo algo curioso, alguém sendo entrevistado,
E foi feita uma pergunta uma vez a uma pessoa que estava ali sendo entrevistada: você se arrepende de alguma coisa? Tal? De nada em minha vida. Tal. Eu digo: meu Deus, irmãos, eu me arrependo, não é de pouca coisa não, é de muita coisa. Se eu pudesse voltar, não é, faria de novo. Aliás, se eu pudesse voltar, faria diferente. E quem não tem nada para se arrepender, puxa, que bom, né? Mas eu penso que, se não todos, a maioria de nós aqui, nós temos muito para refletir sobre arrependimento. Você casaria nas mesmas condições que você casou? Nas situações, ou faria diferente? Você teria algumas atitudes que, quando você olha para trás, você diz: puxa, aqui, se eu pudesse, eu nunca faria isso. Se o tempo pudesse voltar. Você teria alguma conduta que machucou alguém, machucou sua família, seu cônjuge, seus filhos? Respingou na igreja, respingou no evangelho, no cristianismo, no reino de Deus? Então, se a gente for, na verdade, realizar e pensar, melhor dizendo, quem sabe nós teremos algo para nos arrepender. Mas se você tem algo para dizer: puxa, eu me arrependo, que bom, porque a gente nota que Jesus veio então para nós. Mas esse arrependimento aqui, ele é muito mais além do que um arrependimento de uma conduta. Não quero minimizar a conduta, o procedimento, mas o arrependimento aqui, ele tem implicação de salvação. Jesus diz: olha, eu vim chamar pecadores ao arrependimento, para que eles deem meia volta. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é o médico da nossa alma, da nossa vida. É aquele que cura as feridas que nenhuma medicina, por mais avançada que seja, e nós não estamos desmerecendo, como precisamos. Mas as implicações da alma, num alcance redentivo, salvífico, aí só Jesus pode. Por isso que ele é o médico dos médicos. Por isso que ele disse claramente: eu não vim para os que estão bons, eu vim para os que estão doentes, os que precisam de cura lá dentro da alma. Existem algumas doenças, e às vezes a gente escuta, não é? Gente dizendo assim: eu não sei o que eu tenho, já fui para o médico, já fiz um bocado de exame e não tenho um diagnóstico. Meu Deus. Líderes religiosos, pastores, passam por isso. E quando se vai perceber, é porque lá dentro você tem doenças emocionais que elas somatizam no corpo. E Jesus, ele tem poder, olha que maravilhoso. Não é novidade nenhuma, mas ele tem poder de curar o corpo, como nós vimos no domingo passado, restaurando a saúde de 3 mulheres. Ele tem o poder de curar o corpo e de curar a alma. Ele tem poder de curar o espírito, a alma. Ele vai lá dentro onde ninguém pode ir. Ninguém entra, irmãos. O psicólogo com maior habilidade, ou um psicoterapeuta, não tem o poder de ir lá dentro e arrancar e lidar com dores que nós temos, quem sabe dentro do nosso coração, e que nós precisamos de cura. De cura. Porque quem está doente quer cura, quer ficar bem. E Jesus, ele transforma. Ele transforma uma vida, ele transforma um coração. E faz com que essa pessoa, um Levi da vida, Mateus, possa deixar tudo para seguir e assim ter um projeto de vida totalmente diferente do que ele tinha. Um projeto de vida totalmente diferente.
Esse episódio nos ensina, irmãos, que nós somos justificados pela graça de Cristo Jesus. E em nós mesmos não há justiça alguma. Nós não somos bons na nossa natureza. Mas a misericórdia e o amor de Deus, a graça de Deus, nos alcançou. Alcançou muitos aqui. E que não foi alcançado quem ainda não abriu as comportas do seu coração, que ainda não abriu o lar para que Jesus entre. E lá dentro, mesmo diante talvez de algumas críticas que você possa receber, como os mestres da lei estavam criticando, você possa ter uma mudança radical na sua vida para melhor. Todos os que encontraram com Jesus, ou que Jesus encontrou, jamais foram os mesmos. Que essa palavra, ela cale profundamente no meu e no seu coração. Porque Jesus até hoje continua chamando gente para segui-lo. Segue-me. Se você quiser seguir, não, segue-me. E nós deixamos tudo para seguir o Mestre. Não se ache bom, em nome de Jesus, melhor do que ninguém. Não se coloque num pedestal, porque você está redondamente, como disse, enganado, equivocado. Coloque-se como carente da graça e da misericórdia de Deus. E quanto à doença do coração, muito suscetível em todo o tempo, principalmente no tempo de hoje, nós possamos deixar que o médico, permitir que o médico dos médicos, e ele pode, só que ele não invade, ele bate a porta, e quando a porta se abre no nosso coração, ele entra, e ele cura, e ele salva, e ele liberta. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus. Eu quero orar nesse momento. Senhor Deus bendito, a tua palavra foi proferida aqui, Senhor, nesse episódio de Levi, de Mateus. Que encontro maravilhoso que faz com que o homem deixe tudo para seguir o Mestre. E não é assim que nós devemos fazer mesmo? Porque para quem iremos nós, lembramos da palavra de Pedro, o teu discípulo também, se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Ó médico das nossas almas, cura, Senhor, corações feridos aqui nessa noite, machucados, sequelados por algo que ocorreu e que dói até hoje. Restaura, Senhor, faz cicatrizar a ferida. Ó Pai bendito, e que aqui todos nós possamos entender que vale a pena quando deixamos tudo para seguir o Cristo. Porque nós não seguimos uma igreja, uma denominação, por mais que amemos a nossa denominação, mas nós seguimos Jesus. Muito obrigado, Senhor. Faz com que todos nós aqui possamos entender que somos carentes da tua graça e necessitamos da tua misericórdia. E, ó Deus, que haja arrependimento em nossos corações, porque sem arrependimento não há salvação. Nós, ó Deus, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.